Eu vou falar sobre uma das partes mais sofisticadas da reforma tributária brasileira que quase ninguém está explicando. O novo IVA brasileiro, que é constituído do IBS e da CBS, traz uma estratégia tributária muito diferente do que nós, empresários, estamos acostumados. E ela se baseia em uma lógica extremamente curiosa. O débito segue por regime de competência e o crédito segue por regime de caixa. Para o empresário, isso é uma grande perda. Para o governo, um golaço. Bem, nesse sentido, você tem que entender com muita calma o que exatamente eu vou te explicar e, no fim, eu trago um significado extremamente importante que o empresário, o contador e os consultores não podem largar de mão. Se você entender o que eu vou falar, você vai realmente trazer à tona no seu conhecimento uma das engrenagens centrais do novo sistema tributário que provavelmente está sendo esquecido ou, então, não levado a sério por muitos empresários. Em primeiro ponto, a gente precisa entender duas palavras muito importantes no direito tributário e na contabilidade. Trata-se da competência e do caixa, ou seja, dois regimes muito conhecidos por contadores e tributaristas. No regime de competência, a obrigação ela nasce quando a operação acontece, independente de eu receber o dinheiro ou não receber. Bem, é tipo assim, você vendeu um bem ou então prestou um serviço, pronto, nasceu o imposto e você tem que pagar. Já no regime de caixa, o direito ou a obrigação, ele não existe quando o dinheiro efetivamente já no regime de caixa, o direito ou a obrigação só existe quando o dinheiro efetivamente circula. Então, no primeiro, competência, independente de receber, você tem que pagar o tributo. Já no segundo, que é adotado para o crédito, ou seja, o que a gente abate do tributo a ser pago, você só se dá bem, só pode abater quando efetivamente o dinheiro circula. E é exatamente isso que o novo sistema do IVA brasileiro combina. Você deve imposto mesmo sem ter recebido do seu cliente e o pior ainda, além disso, é que pode abater. Você tem o direito de abater o crédito das suas compras, mas essa operação só ocorre quando você paga o fornecedor. Então, devo sempre, só posso abater quando efetivamente eu pagar o meu fornecedor. Logo, o fisco sempre se dá bem. Então, vamos raciocinar. Você desembolsa o imposto e só pode descreditar quando paga. O que isso significa? Muito simples. O dobro. Você desembolsa o dobro de imposto até pagar ao fornecedor. Entendeu isso? O governo está ganhando duas vezes porque o regime para ele é favorável por competência e para o contribuinte por caixa. Governo ganhando o dobro e no cálculo pode ter a certeza no cálculo da arrecadação brasileira, do impacto sobre o PIB, eu duvido que eles utilizem a arrecadação financeira, mas vão utilizar a econômica, ou seja, dizer que arrecadaram tanto, mas só podem contar para o governo, não exatamente o que o governo tem em caixa, mas sim aquilo que o governo arrecadou, menos os créditos que ainda poderão ser um dia repassados e talvez nunca sejam. Logo, tudo o que aprendemos sobre estratégia de fluxo entre compra e venda morreu porque o governo estruturou um projeto 100% pró-governo. E isso, acredite, tem um grande segredinho por detrás. Isso vai gerar um aumento de necessidade de caixa para as empresas e adivinha se isso vai ser repassado por elas nos preços que elas cobram a nós consumidores. Se elas não fizerem isso, elas quebram. E o governo ainda fica com uma sobra enorme que eu torno a repetir. Duvido que saia no cálculo da arrecadação, ou seja, da carga tributária efetiva, calculada pelo próprio governo, porque eles vão descontar o dinheiro que está em caixa deles, dizendo que ainda tem a repassar, mesmo que nunca repasse, porque o contribuinte, por algum motivo, não conseguiu
comprovar esse crédito. Isso mesmo. Eu e você, que somos consumidores, vamos pagar a conta e o governo vai ter um incremento maior. Mas o interesse aqui não é falar sobre o governo, é falar como funciona essa lógica de competência e caixa e dizer assim, olha, empresa, se você não começar a prestar atenção nisso, você vai quebrar. É simples assim. Então vamos voltar à pauta do tema. Vamos imaginar uma empresa que vende um equipamento por R$10.000. No momento em que essa venda acontece, mesmo sem essa empresa tendo recebido do seu cliente, o débito de IBS e o crédito de CBS, o débito de IBS e de CBS já nasceu. Não importa se o cliente pagou hoje ou paga amanhã, ou se por acaso vai receber em 30 dias, o que importa é que a obrigação tributária ela já existe. Logo, quando você receber, vai líquido para o governo. Isso é um regime de competência. Agora, vem a pergunta importante. Como esse débito ele é quitado? É aí que o governo acertou novamente. A reforma prevê, aliás, 2 caminhos principais. O primeiro, o famoso e já falado muito no nosso canal, que é o split payment. No momento em que o cliente, então, como já comentamos, paga, o sistema financeiro separa automaticamente a parte do imposto. Esse valor vai direto para o governo. O vendedor nunca vai tocar nesse dinheiro. O imposto, então, nasce e morre praticamente no mesmo instante. O segundo caminho é a apuração periódica. Se não houver split payment, se o split payment falhar, se por acaso algo não colocar essa transação no split, naquela operação que o split falha, então, a empresa apura seus débitos e créditos no fim do período e paga o saldo. Então vamos rezar para que o split falhe. É quase isso. Mas repara que em qualquer cenário o débito nasce no momento da operação e o crédito só nasce quando o contribuinte terá efetivamente pago o seu fornecedor. Agora vem a grande mudança em relação ao crédito. Vamos olhar para outro lado dessa operação. O comprador. No sistema antigo, basta receber uma nota fiscal com imposto destacado e pronto. O comprador já podia se creditar. Isso muda então. Mesmo que o fornecedor nunca, na época, nunca tivesse pago o imposto, vamos dizer, o contribuinte já podia contar com esse dinheiro. Então, como eu acabei de falar, isso muda. Isso criou uma distorção histórica ao longo do tempo no passado, que era o famoso problema do crédito bom com débito morto, segundo o governo. E o comprador se acreditava e o governo alegava que nunca havia esse dinheiro. Embora a gente saiba que a função do fisco seja fiscalizar e cobrar, o governo, então, a gente percebe, não quer mais fazer a cobrança. Ele simplesmente vai passar essa regra a um robô, a uma IA. Vamos dizer assim, né? Tecnologia da informação. O novo IVA, então, pessoal, do nosso país resolveu isso de uma forma extremamente radical. O crédito só existe depois do imposto, depois da negociação ser liquidada. Então, aquela etapa traz efetivamente uma necessidade de pagamento dentro da cadeia. Isso está previsto na Lei Complementar 214, que é o pai da criança, ou seja, sem pagamento do imposto, sem crédito. O direito ao crédito depende da extinção do débito na etapa anterior, ou seja, o débito de ter liquidado o imposto e liquidado uma operação com o seu fornecedor. Isso pode acontecer de várias formas. Primeiro o split payment na veia e depois o reconhecimento do fornecedor. Temos também o recolhimento pelo responsável através de uma forma manual, como já comentado em outro vídeo, e uma compensação reconhecida de uma maneira automática. Mas a lógica será sempre a mesma. Crédito nasce depois que o dinheiro chegou ao fisco e você sempre estará pagando o imposto na frente, seja em dobro ou seja pelo valor real. E por que em dobro? Porque justamente você paga o imposto por competência e liquida por caixa. E o papel do split payment é justamente esse,
é entrar nas peças mais importantes dessa engrenagem da reforma tributária. Quando o cliente paga a fatura, o imposto é separado automaticamente, vai direto para o governo. O fornecedor, então, nunca verá a cor desse dinheiro. E o resultado é extremamente poderoso. O débito nasce, o imposto é pago, o governo ganha e o crédito do comprador só nasce se ele pagar o fornecedor. Pasme, o governo chama isso de sistema limpo. Para o governo, é a única sincronização que é possível e que é perfeita entre a operação. Nessa operação, aliás, o pagamento é garantido e o crédito não. Chama-se engajamento. Engajamento tributário é o que o empresário tem que fazer, recompor esse entendimento todo. E por falar em recompor, na realidade, o empresário tem a obrigação de recompor todos os seus preços em 2026, para não perder muito a partir de 2027. Esse é o principal recado. Se você, por acaso, não acertar os seus preços até 2032, ou seja, for evoluindo na majoração e no acerto desse cálculo, você poderá quebrar. Quem sabe como recompor esses cálculos terá uma estratégia mais avançada. Por acaso, a performance adequada na reforma tributária não tem a menor possibilidade de dar certo sem recomposição de preços. E se você tem interesse em saber como isso funciona, escreve reforma nos comentários que eu te mando no direct algo bastante interessante. Bem, aliás, se você gosta dos conteúdos que explicam de forma clara as engrenagens da reforma tributária, aproveita agora para fazer 3 coisas importantes. Primeiro, curta esse vídeo, porque isso ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo e a me fazer entender o que exatamente vocês estão gostando. Segundo, compartilha com os colegas contadores, empresários ou profissionais que precisam entender o que está acontecendo no sistema tributário de forma estratégica. Esse canal fala sobre estratégia. E terceiro, inscreva-se no canal, porque aqui nós analisamos a reforma tributária com profundidade técnica e impacto real estratégico. E essa arquitetura, voltando à pauta, resolve 3 problemas históricos do sistema brasileiro, segundo o governo. Primeiro, acaba com a fábrica de crédito baseada em notas fiscais frias. Segundo, sem um imposto pago não existe crédito. Lembre-se disso. Então, o segundo é protege o crédito legítimo. Se o imposto já foi recolhido via split payment, o crédito do comprador está blindado. O fisco não pode, então, glosar depois disso o fornecedor por não ter pago. Terceiro, cria rastreabilidade digital completa segundo o governo. A operação passa a ser registrada num banco de dados eletrônico e vira Big Brother Brasil. O pagamento é rastreado, o crédito nasce apenas quando existe lastro financeiro real dentro do sistema. Isso é um sistema pensado, inclusive, para auditoria eletrônica do governo. Ou seja, novamente, parabéns ao governo por utilizar as ferramentas e a própria mão de obra dos contadores. O impacto econômico, então, dessa lógica é enorme. Significa fim da indústria de créditos ilícitos, menos litígios tributários, menos capital de giro financiado com o próprio imposto, mais previsibilidade para quem compra. Mas, inesperadamente, o governo talvez não estivesse contando, acho eu, com o reajuste de preços e uma inflação inicial bem grande. O imposto passa a ter lastro financeiro real, não apenas no papel. Por isso, se você quer ir além da teoria e entender as estratégias tributárias de alto impacto dentro da reforma, nós temos um conteúdo específico sobre isso. Novamente, escreve reforma que eu entre em contato contigo. Nesse material analisamos as mudanças estruturais do sistema e as oportunidades estratégicas das empresas, para os contadores, para os empresários. Se você tiver interesse em saber mais, estou à disposição. Não esqueça, reforma. E diz que material, que conteúdo você quer que eu vou produzir, porque este conteúdo foi solicitado.
não tem como achar que a sua empresa vai continuar dando certo sem revisar seus preços praticados. E se você quer isso, sobreviver, tome muito cuidado. O novo IVA é extremamente perigoso e é uma armadilha. Um grande abraço e até a próxima.